e que possamos ser guiados por Ele. Queridos, hoje eu quero falar sobre uma verdade que muita gente, né, inclusive nas igrejas, não gosta de falar. Só que esta é uma realidade que deve ser levada a sério e deve ser cultivada no nosso coração e no nosso entendimento também. Eu quero falar de uma realidade hoje que, como eu disse, não é muito comentada, mas deve ser colocada à prova por cada um de nós. Hoje eu quero falar sobre o pecado mais grave, que o assassinato, certo? Qual é o pecado mais grave que o assassinato? Mas antes de eu falar sobre o pecado mais grave que o assassinato, eu preciso falar de duas coisas com vocês hoje. Primeiro a gente cantará um hino, depois fará uma oração, depois eu vou fazer a leitura da lei e aí depois a mensagem, certo? Então vamos lá. Eu vou começar pela canção, mas fique conosco que a mensagem que nós temos hoje está muito boa, tá? O hino é assim: todos os dias minha família ajuda a edificar. Presta atenção na letra. Vamos de novo. Todos os dias minha família ajuda a edificar. É um amor aos pais e irmãos que eu busco demonstrar. Todos os dias nesse empenho tento aprender a rir, a brincar, servir, ajudar, a servir e obedecer. O Pai mandou-me aqui viver, pois quer me ver seguir. Justo e forte em uma família eterna construir. Todos os dias nesse empenho tento aprender a rir, a brincar, servir e ajudar, ouvir e obedecer. O Pai mandou-me que viver, pois quer me ver seguir. Justo e forte em uma família eterna construir. Tem um outro hino que é assim: uma família tenho sim, eles são tão
famílias poderão ser eternas no plano do Senhor, para com eles ver para sempre permanecer. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor mostrou-me o que fazer. Enquanto ainda jovem sou, eu irei me preparar para que no tempo do Senhor eu possa me casar. As famílias poderão ser eternas no plano do Senhor, para com eles ver para sempre permanecer. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor mostrou-me o que fazer. Então vamos agora à leitura da lei de Deus. E aí eu já vou passar para a mensagem, ok? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não adulterarás. Ou melhor, não roubarás. Nono, não dirás falso testemunho. Décimo, não cobiçarás. Então, nessa lei de que Deus deu a Moisés, nós temos que estar alicerçada, porque ela não passou, certo? Então vamos orar, pedir auxílio do Espírito Santo e depois ir para a nossa mensagem. Não saia daí. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá discernimento, nos dá amor, compreensão. Perdoe, Senhor, nossa iniquidade, nos ajude a vencê-la. Que o Senhor nos ajude em todas as nossas fraquezas e perdoe nossos pecados. E oramos tal como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu poder, reino e glória para sempre. Amém. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto
que é meio espinhoso, mas que é necessário. Eu quero falar sobre os graus de pecado e sobre o pecado mais grave depois do assassinato. Existe uma frase formulada no meio questão que diz que não existe pecadinho e pecadão. Já vou avisando que talvez eu não termine essa aula hoje, tá? Mas vamos iniciar ela hoje. Essa frase diz que não existe pecadinho e pecadão. Só que isso não é verdade. A verdade é que existe sim uma regra e uma escala de pecados. Claro que não existe um catálogo oficial de pecados, mas existe a gravidade. E o que é a gravidade? A gravidade é uma coisa que diz se aquilo ofende a mais ou não ofende, ou quanto ofende a Deus. Não estou falando de uma maneira muito grossa de dizer, porque todo pecado ele ofende a Deus. Nesse sentido, no sentido da ofensa, até podemos dizer que não existe pecadinho e pecadão, no sentido de que a ofensa ela é maior ou menor. Ou melhor, que a gravidade é maior ou é menor. Mas existe sim um grau dentro dos pecados até de consequência. Por exemplo, se tu assassinou alguém, não é a mesma consequência para aquele que mentiu, para aquele que roubou, né? Então, nesse sentido, existe uma separação na lista de pecados. Agora, na parte de ofender a Deus, é claro que uma ofensa é uma ofensa. Mas aí você pode perguntar para mim, tá, tchau, mas qual é o pecado mais grave depois do assassinato? Que é o título da nossa live de hoje. Para nos entender isso, a gente tem que saber qual é os pecados e qual é a gravidade desses pecados. Existe uma lista, embora eu disse que não existe uma lista com todos os pecados, mas vamos chamar de tabela. Existe uma tabela que pontua se aquilo ofende a mais ou não ofende. Não é que ofenda mais, mas se a punição é mais ou menos rigorosa. E aí eu fiz uma tabela e eu botei nessa tabela
os pecados e as gravidades. Então, por exemplo, o pecado que mais ofende a Deus e que é o que a gente já tratou em outra live e vamos tratar mais ainda, é negar o Espírito Santo. O que é negar o Espírito Santo? É blasfemar o nome santo de Deus. É dizer que Deus não existe. É dizer que você está em rebelião, que repugna Deus. Isto é negar o Espírito Santo. Aliás, tem uma frase que diz que só uma pessoa com tamanho discernimento espiritual, como um pastor, um mestre, um profeta, pode negar o Espírito Santo. E dentro desse pecado a gente tem que fazer distinção entre negar o Espírito e negar o Pai, e negar o Filho. Qual é a diferença? Negar o Espírito Santo também seria negar os outros dois membros da Trindade. Enfim, a gente vai fazer uma live falando só sobre isso. Mas existe um segundo pecado que é o pecado mais grave, que é o assassinato. Porque o assassinato é tu tirar um dom de uma pessoa que o próprio Deus deu. E qual é esse dom? O dom da vida. Só Deus, ele deu esse dom. Então, o que a gente entende por assassinato? Tu ir lá, né, esquartejar uma pessoa ou matar, enfim, por armas, enfim, é um tipo. Tu influenciar uma pessoa negativamente e ela ir lá e se matar é um outro tipo. Isso para alguém pode ser qualificado dentro do caso. Existem alguns tipos que qualificam esse pecado como assassinato, tá? Qual é o pecado, então, mais grave? Depois vocês estão me acompanhando. Qual é o pecado mais grave depois do assassinato? Então vamos lá. Primeiro, negar o Espírito Santo. Segundo, é o assassinato. E qual é o terceiro pecado após o assassinato mais grave? Eu diria que seriam os pecados de ordem sexual. Inclusive, não eu diria, o presidente Kimball, que é um dos livros que a gente está estudando, Milagre do Perdão, no capítulo 5 ele fala sobre o pecado mais grave depois do assassinato. O pecado mais grave antes do assassinato, então, né? Digamos assim, tem esse depois do assassinato, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado mais grave de todos, tá? É negar o Espírito Santo após o assassinato. E terceiro, tem um pecado que
ele está aí na escala de valores depois do assassinato e antes da mentira, da mentira do sábado, né? Enfim, porque assim, ó, como sei quando é um pecado mortal e quando é um pecado venial? O pecado mortal, eu já vou chegar lá, mas como sei qual é o pecado mortal? Ou seja, mortal vem de morte, então é o pecado que me condena à morte, a morte espiritual. Então, os pecados mortais são os pecados contra os 10 mandamentos. Esses são os pecados mortais, tá? E dentro dos pecados mortais, ou seja, que podem condenar a morte espiritual, tem ainda dentro da escala de pecados mortais, tem uma subescala desses pecados. E fora dos pecados mortais, aí tem inúmeros outros. Então, depois eu vou fazer uma tabelinha e eu vou colocar lá na nossa plataforma de estudo para a gente ver. Então vamos lá. Primeiro é negar o Espírito Santo. Segundo é o assassinato. Terceiro, eu ainda não falei. Aí depois os contra os 10 mandamentos e os outros que são os veniais. Então, só recapitulando, negar o Espírito Santo primeiro, assassinato, esse que eu vou falar hoje, e os veniais, tá? Então, qual é o pecado mais grave? Até eu quero saber se alguém sabe dessa. Qual é o pecado mais grave depois do assassinato? Alguém sabe? Qual é? Vou dar um minuto. Qual é o pecado mais... não, esse não é... Eu tô dizendo depois, não antes. Qual é o pecado mais grave depois do assassinato? Primeiro é negar o Espírito Santo. O segundo é o assassinato ou o suicídio. E o terceiro mais grave qual é? Alguém sabe? Alguém? Qual é o pecado mais grave depois do assassinato? Bom, já que ninguém se prontificou, eu vou dizer. O pecado mais grave depois do assassinato são os pecados de ordem sexual, tá? Esses são os pecados mais graves depois do assassinato. Então, estupro, adultério, cobiçar mulher alheia. Esse tipo de pecado é o melhor pecado, o pior pecado depois do assassinato e da blasfêmia contra o Espírito Santo.
E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sei que muitos aqui não conhecem o livro de Mormon, mas eu vou citar várias passagens. Se você não conhecer, depois você pesquisa aí, tá bem? No livro de Alma, o profeta Alma diz assim, no capítulo 39, não, diz assim, Alma 39, verso 5. Essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? É uma pergunta. E responde, sim, mas mais abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo. Então, o pecado mais grave depois do assassinato e da blasfêmia contra o Espírito é os pecados de ordem sexual. Aí você pode dizer assim, mas por que, Thiago? Existe, por exemplo, a mentira, a desonestidade, que seria mentira, né? O quebrar o sábado. Isso também são coisas terríveis, de fato, né? A cobiça, o furto, né? A desonra dos pais. Esses são pecados graves. Agora, os pecados de ordem sexual, eles são pecados que Deus, todo pecado, aliás, tenta entender o que eu quero dizer. Todo pecado Deus abomina, Deus reprova. Mas os pecados sexuais são pecados que Deus não tolera. E por que eu estou dizendo isso? Porque além de tu pecar contra você mesmo, você está pecando contra Deus que fez e te deu o corpo, né? Muitos, pelo presidente Kimball, ele diz assim, eles variam de aberrações envolvendo autoabuso, estímulos sexuais e autoprofanação por meio de práticas abomináveis e anormais, incluindo outras pessoas. Esteja ou não citado nas escrituras, seja ou não citado oralmente, qualquer ato ou prática sexual que seja anormal ou ilícito é pecado. Eu quero utilizar duas passagens aqui para embasar meu pensamento de hoje. Pode, ok? Me digam aí se tá tudo certo, se tá me ouvindo bem. Ok?
jogando. Eu quero ver que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, quando Paulo ele fala sobre o pecado sexual. Olha o que Paulo vai dizer. E mudaram agora. Depois a gente fará um vídeo na disposição de Romanos desse texto. Mas eu vou pegar esse texto como base. Olha o que ele diz. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. É semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade, bem com os outros, bem um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm. Ou seja, quando eu tenho, aqui no caso, Paulo, ele não usa essa palavra porque não existia naquela época, mas aqui Paulo está descrevendo uma conduta homossexual, tá? Homens com homens e mulheres com mulheres, tá? Mas qualquer pecado de ordem sexual é o pecado mais grave depois do assassinato. Esse texto, ele está dentro da passagem de Romano, da quarta perícope do primeiro capítulo de Romanos, que vai do 18 ao 32. Aqui Paulo, ele está explicando toda a miséria e o lixo moral humano. E ele fala que o pecado sexual é um pecado contra a natureza. Seja um pecado de um homem com outro homem. Aqui nós não podemos dizer que, por exemplo, um adultério ele é um pecado contra a natureza, porque não é contra biologicamente um homem que está sua mulher
ele vai para outra mulher, então não é contra biologicamente falando a natureza, mas é contra a natureza espiritual. Aqui Paulo diz que era contra a natureza porque eles deixaram a sua seu uso natural da mulher e se inflamaram com parceiros do mesmo sexo, tá? Mas de qualquer forma, mesmo que os pecados sexuais, tirando o homossexualismo, mesmo que eles não sejam contra a natureza, não é por isso que eles são menos pecados. Por exemplo, o adultério, ele não é contra a natureza humana, mas ele é um pecado, porque o homem, Deus instituiu o casamento. E qualquer coisa além do casamento, seja tu pegar uma mulher que não é sua fora do casamento, ou tu pegar uma mulher sem estar casado com ela, em ambos os casos é fornicação e é adultério. Infelizmente, e aqui eu entro no que o presidente Kimball falou, que infelizmente os líderes das igrejas, aqui ele está falando da igreja mórmon, né? Mas podemos aplicar o contexto de qualquer igreja. Infelizmente, os líderes, eles precisam, e aqui vai um recado para líderes, eles precisam discutir essas questões, porque se eles não se deixassem de admoestar, de prevenir, de proteger, de fortificar, esses líderes que deixaram de fazer essas coisas ao povo, eles estariam debaixo de condenação, é o que o presidente Kimball disse. Então, é importante que exista uma educação para o povo, que o povo seja educado nas condutas morais sexuais. Por quê? Porque existe como tu ter uma sexualidade moral correta. Não quer dizer que se é sexo é imoral. Não, existe uma moral sexual. Por exemplo, tem homens, tem mulheres que casam e dizem assim, não, eu não vou fazer sexo porque isso é nojento e errado. Não existe nada de errado entre um homem e uma mulher que são devidamente casados terem relações. Agora, existe uma moral sexual pervertida. E essa moral sexual pervertida é o que afasta as pessoas, principalmente jovens, do caminho do Senhor. Embora
é certamente o dever dos conselheiros espirituais, como bispos, pastores e outros, darem esse conhecimento ao público geral, mesmo que seja um assunto desconfortável de ser falado. É um assunto que deve ser tocado. A imoralidade sexual, aqui eu poderia passar toda noite falando dos malefícios e das consequências ruins que traz a pessoa que comete o ato ilícito e a pessoa que recebe esse ato ilícito. Então, como nas épocas anteriores, o povo de Deus não pode ter desculpa como nas épocas anteriores, o povo não pode ter desculpa de dizer assim: eu não sabia. Não, porque os líderes avisam. Eu quero falar, depois eu vou entrar aqui melhor sobre isso, mas eu quero dar um exemplo de como a perversão sexual ela pode ser danosa. Vamos lá? Existia agora eu não me lembro qual é o capítulo, mas existiu um episódio enquanto os filhos de Israel estavam no deserto. O rei de Moabe, ele não sabia como fazer para vencer os filhos de Israel. Então Balaão, que já era um feiticeiro, já tinha sido um feiticeiro e depois se voltou ao Deus Israel, preste atenção nisso. Em busca de lana, ele deu um conselho para que Balaque enviasse prostitutas para deitarem com os homens israelitas, para que esses para que elas tivessem relações sexuais com eles e pudessem, e aí eles ficariam enfraquecidos. E isso foi o que aconteceu. As prostitutas moabitas foram até o acampamento hebreu e lá elas seduziram os homens. E o povo começou a ficar muito doente, a ponto de morrerem, principalmente os mais jovens. E eles então não sabiam o que fazer. E aí Moisés começou a clamar. E aí Deus revelou o que estava acontecendo. E aí Moisés ele explicou ao povo por que
eles estavam sofrendo com aquelas pragas. E tinha um sacerdote, que agora eu me lembro o nome, se não me falha a memória, é Finéias o nome dele, filho qual era o nome do pai dele? Era... me fugiu, mas ele é neto de Arão, tá? Já vai vir o nome aqui do pai dele. E ele viu o que estava acontecendo, Finéias. Não é filho de Eli. Era um neto de Arão. E aí Finéias matou uma das prostitutas e o homem israelita, e logo sararam, os adoentados sararam. E por quê? Por que Deus castigou aquele povo? Porque mesmo que os moabitas fizeram aquilo, de certa forma o povo de Israel permitiu. E para vocês verem que é tão sério o que estava acontecendo, que Deus, ele deixou que os filhos de Israel morressem, porque eles estavam desonrando seus corpos, como diz o livro. Boa noite. Eles estavam desonrando seus corpos, se deitando com aquelas prostitutas. E aquilo fez com que os filhos, ficassem muito adoentados. Olha o que o pecado sexual faz. O adultério, a prostituição, a lascívia. Vamos seguir, infelizmente, nós, enquanto líderes, precisamos. Eu não sou líder, mas eu sou evangelista. Precisamos discutir essas questões. O pecado sexual, ele corrompe e ele traz miséria ao coração humano. Eu quero mostrar para vocês como esse pecado, esse tipo de pecado, ele corrompe, certo? Como o pecado sexual corrompe. No segundo evangelho de Cristo segundo Marcos, no texto de Marcos 7, quando Jesus, quando os fariseus, eles estão discutindo com Jesus e tá falando ali da mulher cananeia, porque havia uma prostituta entre eles. E no texto de Mateus 7, a partir do verso 21, diz assim, ó:
porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos. Isso aqui é palavras do próprio Senhor Jesus. Vou começar de novo. Preste atenção em cada palavra, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, avarezas, maldades, engano, desolação, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Veja, Jesus, vou dar um contexto aqui para vocês. O Evangelho de Marcos, no capítulo anterior, termina o capítulo anterior com Jesus em Nazaré. Ele recém tinha andado sobre as águas e ele chegou até o outro lado. E o capítulo 7, então, inicia com Jesus enfrentando os fariseus. E os fariseus, eles achavam que eles tinham toda a verdade. E aí Jesus, e naquele tempo, e não mudou até hoje isso, uma mulher se deitar com outro homem que não era marido dela era uma prostituta. Mas um homem se deitar com uma mulher que não era sua esposa não era tão ruim assim. E essa cultura existe ainda hoje. Isso não é de hoje, isso é desde aquela época. E o que acontecia? Aconteceu que Jesus, ele contou essa parábola, e amanhã a gente vai falar melhor sobre isso. E ele disse que não é a sujeira da terra, nem as garças nas mãos que maculam o homem. Não é você estar sujo por fora que te macula. Não. O que macula o homem nem tampouco as unhas encardidas, o suor em excesso causado pela labuta honesta ou pelo odor corporal do trabalho pesado. Não é nada disso que macula um homem. A pessoa, dessa forma que eu descrevi, ela pode banhar-se e dentro de algum tempo ela vai estar limpa novamente. Ela pode perfumar-se, ela pode lavar os cabelos diversas vezes ao dia, se for necessário, fazer as unhas, e enfim, a pessoa não é essas coisas que vai trazer, que vai subir. Opa, peraí. Peraí, gente, que eu tenho que fazer uma coisa aqui.
Só um minuto, gente. Ah. Ah. Gente, peraí. Meu. Deixa. Peraí. Foi. Desculpe, pessoal. É que quando chega em uma hora, o TikTok, ele me perdoe. Então, como eu estava dizendo, não é as coisas externas que corrompem o homem. Não. O que corrompe o homem é aquilo que entra no coração. O que corrompe o homem. E a gente tem falado disso muito aqui no canal. E lembra que a gente está construindo algo. A gente começou a falar dos pecados, dos mandamentos. O que macula o homem é o pecado, não é a sujeira corporal. Não. O que macula o homem é o pecado. E engravidade, a transgressão sexual, como eu já disse, ela é mais séria, ela é a coisa mais séria depois do assassinato. E a enormidade desse pecado é ressaltada várias vezes em diversos escritores, nas escrituras, inclusive o livro de Mormon, que eu sei que muita gente não aceita, ele fala sobre isso. E olha o que Alma, ele ensina o seu filho, dizendo assim: não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mais abomináveis que todos os pecados, salvos derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo. Aqui há um filho, ele estava no mundão e ele perseguia os membros da igreja e do evangelho. E aí, o pai fala ao filho acerca disso. E ele diz ao filho que o que ele estava fazendo é muito errado. E o Senhor classifica o adultério bem próximo ao assassinato. Deus, ele diz que o adultério é tão grave que é quase como um assassinato. Vejamos o que o Senhor, ele diz na revelação moderna de Doutrina e Convênios, ele diz, e disse outro, e também dizendo que não cobices a mulher do próximo,
nem procures tirar a vida do teu próximo. Ou seja, aqui Jesus quase, aqui o Senhor Joseph Smith, ele relaciona o adultério com o assassinato. Então, olha quão grave é isso e por que o Senhor, ele diz que é pecado, que Joseph Smith, ele aprende que existe um grande pecado nisso. Isso é algo que macula a nossa integridade perante Deus. E eu já falei, a gente não deve não pecar, porque a gente vai receber um castigo. Não é por medo que você tem que deixar o pecado. Não, você tem que deixar o pecado por entender, e nem porque depois isso vai sofrer consequências. Não, nós temos que deixar o pecado por entender que aquilo, né, é uma ofensa grave diante de Deus e que o pecado sexual ou qualquer tipo de pecado, hoje nós estamos falando disso, mas qualquer tipo de pecado é uma ofensa. Imagina Deus chorando pelos nossos pecados. Porque Deus, ele nos deu tudo, inclusive seu próprio filho. Então, o pecado sexual corrompe. O pecado sexual é a tentação mais séria depois do assassinato. O profeta, o presidente Kimball, falando sobre isso, uma jovem, ele disse que uma jovem estava procurando ajuda e que se permitia envolver profundamente em fornicação e que não havia se arrependido de fato. E aí ele escreveu, olha o que ele disse a esta jovem. E aí eu encerro a minha palavra com esse relato. Esse homem, essa jovem procurou o presidente por ajuda, mas ela não tinha se arrependido realmente. E olha o que o presidente escreveu. Olha o que o presidente ele escreveu para essa jovem que queria ajuda, mas não tinha se arrependido. Porque o pecado, quando tu confessa, é porque tu tem tu tem desejo de mudança. O arrependimento, né, é uma metanoia no grego, ela é uma mudança de rota. Então, olha, e essa jovem pediu ajuda, mas ela não tinha se arrependido. E olha o que o presidente lhe escreveu. Ele disse assim, preste atenção.
Eu vou terminar com essa fala e amanhã nós continuamos. Preste atenção, ele diz assim, abre aspas, ele falando J, abre aspas. O seu pecado é a coisa mais séria que você poderia ter cometido na juventude, com exceção do assassinato. A sua última experiência imoral foi muito mais detestável do que a primeira. Você já havia estado no templo e feito solenes votos de castidade perante Deus e anjos santos. Você prometeu que nunca se envolveria em relações pecaminosas. Você já havia cometido esses atos antes e depois os cometeu novamente, com aquela solene promessa ainda ressoando em seus lábios. Ou seja, essa jovem, ela fez convênios, porque quem não sabe, no templo mormon a gente faz convênios, é que eu só tô pegando a experiência, tá? Não vou discutir a doutrina do templo agora, é um assunto para um outro vídeo. Mas ela já tinha cometido, feito os convênios e ela começou a fazer, cometeu esse pecado. Então, por isso, gente, que o pecado sexual, ele é o pecado mais grave. Pode negar o Espírito Santo e derramar sangue inocente. Amanhã eu vou falar com você sobre Alma 37 e Marcos 7, Alma 39 e Marcos, Alma 39, Marcos 7 e essa última passagem eu tenho convênio 19. E a gente vai entender porque o pecado sexual, ele é muito danoso, certo? Então, amanhã a gente volta. Eu tenho que ir agora, mas eu volto amanhã. Eu só quero deixar um recado aqui para vocês, que esse pecado, ele é um pecado que ele acaba com a vida dos homens. Eu tenho 25. Ele acaba com a vida dos homens. Nem gosto de falar da minha idade. E aí a gente... Isso é muito perigoso. Certamente a gente volta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não precisa pedir desculpa nada, meu amigo. Que Deus abençoe todos. Gente, se você conhece alguém que cometeu pecado sexual, pode diga para essa pessoa se arrepender, procurar ajuda.
não é por vergonha que ela não vai procurar, ela tem que procurar ajuda, ela tem que se arrepender. E se arrepender não é sentir tristeza. Sentir tristeza é uma parte do arrependimento. Pede para ir para a confissão. Enfim, eu tenho vídeos aqui que eu falo sobre a confissão. Entenda, você precisa se confessar, você precisa abandonar esse pecado, porque isso aqui é viciante. O pecado sexual, ele inicia com a pornografia ou inicia no próprio ato. E é o pior, é o pecado mais grave depois do assassinato, certo? E aí amanhã a gente volta e eu vou explicar por que a luz de doutrina e convênios e a 87 eu vou falar sobre isso. Então, amanhã voltamos, ok? Que Deus abençoe. Ah, e não se esqueça, agora a gente tem uma web TV no nosso canal. Que Deus abençoe todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã voltamos.